Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudar o texto da irmã Teresa Candeeiro, cujo nome é A Criança e a Missão. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente mensagens baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. E com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar a nossa vida espiritual. Como vocês sabem, não fui eu quem escreveu o texto, foi a irmã Teresa. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ler e contar para vocês aquilo que eu entendi. Quero pedir que compartilhem aí o texto, compartilhem a nossa mensagem, se inscrevam no nosso canal, para que a gente possa fazer a nossa parte como missionários urbanos, tá bom? Vamos orar, pedir que é o Senhor que nos abençoe. Ó Pai, pedimos a tua bênção para que possamos compreender a importância das coisas que tu queres falar. Ensina-nos, Senhor, e que tenhamos corações disponíveis para aprender. É em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nosso texto está em Atos 12. Nós vamos ler do 12 até o 17. E diz assim, ó. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão, e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Bom, então, isso aconteceu depois que Pedro, foi preso e o Senhor o tirou da prisão de um modo muito maravilhoso, Então, o que estava acontecendo? O capítulo 2 de Atos vai falar de uma perseguição, A igreja de Jesus estava sendo perseguida. E estava sendo perseguida por quem? Isso era mais ou menos 40 depois de Cristo. E quem perseguia a igreja de Jesus nessa ocasião era o rei Herodes Agripa. Rei Herodes Agripa I. Ele era neto do Herodes, aquele malvadão, o grande. Herodes o Grande. Então, por que Herodes Agripa I estava perseguindo os cristãos? Primeiro, por motivação política, porque ele queria agradar os judeus, Porque os judeus, aqueles que não estavam a fim de reconhecer Jesus como Senhor, eles perseguiam, então, os cristãos. E assim, se o Herodes Agripa também perseguisse, ele ia ter popularidade entre os judeus, que estavam em maior número, e ia aumentar o seu poder político. Outra coisa de ruim que ele fazia, ele tinha ações muito cruéis. Ele mandou matar Tiago, o irmão de João, e que era um dos apóstolos de Jesus. Ele também prendeu Pedro com a intenção de executá-lo após a Páscoa. Mas Deus o libertou. E além do Tiago e do Pedro, o Herodes Agripa I, ele perseguiu outros membros da igreja primitiva, causando assim um sofrimento muito grande entre os seguidores de Cristo. Então, o que a igreja fazia? Orava, A igreja primitiva não se intimidou com a perseguição, pelo contrário, ela se uniu em oração, buscando a proteção e o livramento de Deus para os irmãos. Então, agora voltando ao nosso texto, que se chama A Criança e a Missão, depois que eu fiz esse preâmbulo, o nosso versículo é o 13, que diz, quando ele, Pedro, bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Ora, então, como eu falei, o Atos 12 vai falar da perseguição da igreja primitiva. Pedro foi preso,
Mas a igreja estava lá, orando, 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 pedindo ao Senhor por misericórdia. E Deus, milagrosamente, libertou a Pedro. E quando isso aconteceu, ele foi lá para a casa da Maria, né? A mãe de João Marcos. Por quê? Porque lá estava assim, um monte de cristão orando. E a Rod, que era uma empregada lá, uma serva lá, foi atender a porta quando bateram na porta. Mas que impressionante. Quando ela ouviu a voz de Pedro, ela, em vez de abrir a porta, ela saiu correndo. E aí você vê que coisa maravilhosa, né? Deus valorizou tanto essa menina, que era desprezada pela sociedade, era uma empregada, né? Que Deus deu a oportunidade dela. No meio dessa movimentação de oração, ela foi a escolhida para ser a portadora das boas novas, né? Da resposta de Deus às orações da igreja. Olha que bacana, né? E Rod faz o quê? Faz com que a gente se lembre que Jesus ordenou que se fizessem discípulos em todas as nações, em todas as etnias, mas em todas as idades e gerações também, né? Jesus veio ao mundo para todos nós, independente de raça, cor, credo, idade. Jesus Cristo teve misericórdia de todos nós. Então, as crianças e os adolescentes também são um grupo grande da população mundial e eles precisam ser alcançados e ter a oportunidade de participar das ações e das missões dadas para a igreja. Então, a gente precisa, sim, falar do evangelho para eles, precisam que eles escutem, que sejam alcançados, que eles sejam valorizados com amor, com educação, com cuidado e com proteção. Isso vai permitir que os jovens e os adolescentes eles possam exercer o direito de participar da obra missionária como agentes de transformação. E esse dever é nosso, nós que somos adultos, temos o dever de mostrar Jesus para eles e de guiá-los, tá bom? Então lembra de Rhodes correndo para a porta e tão emocionado voltou para trás sem abrir. Bom, nosso manancial termina assim. Quando valorizamos as crianças, nós as incluímos intencionalmente na grande comissão. Agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço de urso, lembrando que para nós que sabemos que as crianças, os adolescentes também fazem parte da missão de Jesus, para nós o abraço, o acolhimento dá super certo. Quero que vocês se lembrem também do Salmo 25:12, que é o nosso versículo deste ano, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora sim, agora eu me despeço com a frase do pastor Tozer, que diz assim: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.